Valeu. Boa noite, gente, tudo bem? Eu, novamente, Júnior, monitor de vocês, da disciplina Processo Civil 2, e esse é o último vídeo de orientação sobre a elaboração do trabalho do processo simulado, beleza? Hoje, dando continuidade, quero tratar com vocês sobre a expropriação, que são os atos finais do processo de execução, certo? Que vocês terão que fazer no trabalho de vocês. Basicamente, é a expropriação dos bens. O que é a expropriação? A expropriação, como a gente bem sabe, é uma medida de natureza subrogatória. Só relembrando o que é medida subrogatória. É aquela medida em que o Poder Judiciário se subroga na posição do executado e cumpre a obrigação da dívida, no tocante à satisfação, no lugar do próprio executado. Nós já temos aqui bens penhorados, o Poder Judiciário vai ter que dar uma destinação a esses bens penhorados, certo? E é aqui que a gente vai tratar o assunto de hoje, a expropriação. Basicamente, a expropriação consiste na transformação do bem penhorado em meio de satisfação do exequente, no caso das obrigações de pagar a quantia. Ocorrerá quando o executado, exatamente, não pagar o débito e a penhora não recair sobre o dinheiro. Aí nós temos vários artigos que tratam sobre a expropriação, começando do 875, que a gente terminou no vídeo passado. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação dos bens. Aí começa aquela brincadeira toda da expropriação. O próprio 824 diz o seguinte: a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Nós vamos estudar mais à frente que é a execução contra a fazenda pública. E a fazenda pública, os bens dela são considerados como bens públicos, portanto, impenhoráveis. Então, uma obrigação de pagar a quantia certa contra a fazenda pública e o juiz aplicar uma ordem de penhora para a fazenda pública, não vai poder fazer. Então, está aqui o motivo pelo qual não se aplica o regramento específico, porque a execução contra a fazenda pública é uma execução especial, né, que escapa do rol da execução comum que a gente vem estudando no decorrer do nosso semestre. Dando continuidade, gente, ao 825 diz o seguinte: a expropriação consiste em 3 atos: a adjudicação, a alienação e a apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. No trabalho de vocês, basicamente vocês vão utilizar esses dois aqui: ou a adjudicação ou a alienação. Não vai haver propriamente a apropriação de frutos e rendimentos, a não ser que vocês estejam executando uma pessoa jurídica. Aí, nesse caso, vocês poderão se valer desse terceiro inciso. O 826 diz o seguinte: antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Vamos supor que o executado, ele teve um bem penhorado, só que ele gosta tanto desse bem. Juiz, por favor, não faz a adjudicação, não faz a alienação do meu bem, não. Eu vou remir a execução. Mas que diabo significa remir a execução? Bom, meus amigos, quando a gente fala em remir a execução, significa exatamente que o executado se compromete a fazer o depósito judicial do valor do débito, de modo exatamente a exonerar o bem da penhora. E mediante o valor correspondente ao valor da avaliação desse bem. E uma vez feito isso, a execução é extinta e o bem que antes estava penhorado é liberado. Caso o executado não faça isso, não tem problema. O bem vai ser adjudicado ou vai ser alienado, ou vai ser feita uma apropriação de frutos e rendimentos, no caso da pessoa jurídica. Ok, então, dando continuidade.
Vamos falar um pouquinho agora da adjudicação. A adjudicação é aquele mecanismo executório pelo qual o bem penhorado será recebido pelo exequente, como forma de pagamento da obrigação. Ou ainda, ele pode ser recebido por terceiros, a quem a lei reconhece a possibilidade da aquisição antes da realização do leilão judicial, ou mesmo na hipótese de não haver interessados em razão da realização desse leilão, certo? Basicamente, a adjudicação consiste no seguinte questionamento. Claro que aqui é de modo bem simplório. O CPC 2015 traz um regramento bem específico e mais detalhado sobre a adjudicação. Consiste na seguinte pergunta. O juiz determina... Vamos imaginar um caso concreto para melhor facilitar. Vamos supor que nós temos aqui um bem que se encontra penhorado e está à disposição do juiz. O juiz determina a intimação do exequente e faz o seguinte questionamento. Exequente, eu não consegui fazer o bloqueio no Bacenjude, todavia, eu tenho este bem penhorado e ele está comigo e ele está avaliado nesse valor. Você tem interesse em ficar com esse bem em substituição à obrigação de pagar a quantia e, com base nisso, a gente extinguir a execução? Se o exequente dizer, ok, juiz, eu topo, beleza, a execução será extinta pelo adimplemento e o bem penhorado será entregue ao exequente. Isso, a grosso modo, é a nossa adjudicação. Pelo regramento do 876, diz o seguinte, é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. Se tiver interesse em ficar com o bem, ok. Ele oferece o bem, o preço, fica com o bem, acabou a execução. Simplesmente troca. Não era uma obrigação de pagar a quantia? Agora virou uma execução de entregar a coisa, só que vai ser imediatamente extinta pelo adimplemento. Caso ele tope, ele faça essa opção de ficar com o bem. Aí, o artigo 876 traz alguns requisitos específicos sobre a adjudicação. Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido. Aí, as modalidades que ele será intimado, pode ser pelo diário de justiça, na pessoa do advogado, vai ser por carta com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, caso ele tenha procurador constituído nos autos. E a intimação será considerada efetivada caso o executado tenha mudado de domicílio e não tenha comunicado ao magistrado e a comunicação processual foi enviada para o primeiro endereço. Aí, diante dessa possibilidade, a intimação é válida. Se o executado, uma vez citado por edital, não tiver procurador constituído nos autos, a intimação prevista no parágrafo 1º, nesse caso, vai ser dispensada. E o parágrafo 4 traz as hipóteses. Se o valor do crédito for inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença que ficará à disposição do executado. Vamos supor, o bem vale, vamos imaginar aqui, 50 mil reais, certo? E a execução é 25 mil. Então, e o exequente fez a opção por ficar com esse bem. O que é que vai acontecer? Se o exequente quiser, de fato, ficar com o bem, é uma prerrogativa dele, ok. Então, ele tem que complementar o valor faltante. A dívida dele vai ser satisfeita pelos 25 mil e os outros 25 mil serão depositados em juízo e serão devolvidos ao executado. É exatamente o que diz aqui. Caso o bem penhorado seja inferior ao valor da adjudicação. E se o bem, se o valor do crédito ele for superior ao valor do bem a ser adjudicado, vamos agora inverter um pouquinho as coisas. Vamos supor que o valor da execução é de 50 mil, mas o bem só tem valor de 25 mil. Aí, nesse caso,
Se o exequente quiser ficar com o bem, ele pode adjudicar. Aí a execução tem um abatimento, antes era pelos 50 mil, vai ter um abatimento pelos 25 mil, mas ela vai prosseguir pelo restante, pelo restante, no caso, pelos outros 25 mil. Aí o executado pode sofrer novos atos de penhora. Então, esteja preparado, executado. E idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no rol do artigo 889, incisos 2 a 9, que o professor Nilson fala no livro dele da questão do bloco normativo. São 3 artigos específicos que tem um catatal de gente e essa interpretação deve ser feita em conjunta e que, caso o exequente, vamos assim dizer, não queira fazer a adjudicação, depois do exequente, eles terão preferência na adjudicação. Então, necessariamente, essas demais pessoas também terão que ser intimadas, tá bom? E caso haja uma briga, uma confusão entre eles, vai ser feito tipo um sorteio entre eles, uma licitação, e eles vão ficar ofertando valores até saber quem de fato fica com o bem. Mas isso em relação a essas pessoas interessadas do bloco normativo, constituído por esse artigo 889 e outros. São 3 artigos específicos que o professor Nilson fala. Acho que eu coloquei aqui no arquivo, eu mostro já para vocês. E o parágrafo 6º diz exatamente a novela que eu disse. Se dentro do rol dos legitimados do bloco normativo, mais de um quiser ficar com bem, passa a licitação entre eles. E o 7 fala da questão da penhora da cota social, a ação da SA fechada. Não vou entrar em detalhes sobre ele. Primeira pergunta. O exequente é obrigado a fazer a adjudicação do bem, tendo em vista que ele iniciou uma execução de pagar a quantia? Não. O que é que ele tem direito? A uma tutela específica. Se ele requereu uma execução de pagar a quantia, o que é que ele quer? Dinheiro. É interesse do exequente ficar com bem? Não. Agora, se ele quiser ficar com bem em substituição de dinheiro, é possível. Mas o juiz não vai impor, certo? Todavia, vai ofertar essa possibilidade de extinção da execução pela adjudicação do bem. Caso o exequente diga não, ou ainda, caso aqueles legitimados não tenham manifesto interesse, aí a adjudicação já está totalmente prejudicada. Aí tem que partir para a etapa seguinte, que é a alienação, que pode ser por iniciativa particular ou por leilão judicial. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Então, basicamente, a adjudicação pode constituir uma forma de expropriação do bem ou ainda uma forma de satisfação do crédito, caso o exequente aceite, caso o rol dos legitimados do bloco normativo que tenha um manifesto interesse em ficar com o bem, depositando o valor correspondente para a satisfação do crédito do exequente, obviamente, tá? O 877 fala o seguinte: transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação, que é exatamente caso o exequente manifeste o interesse, ou ainda um daqueles pessoas contidas no bloco normativo tem o interesse em ficar com o bem. Quem tiver interesse em ficar com o bem, depositar o preço, o juiz emite o auto de adjudicação. Aí tem aqui um regramento específico sobre como vocês vão fazer esse auto de adjudicação e a documentação complementar que nele deverá constar, tá bom? Não vou entrar em detalhes, faça a leitura do artigo para vocês entenderem melhor. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Aí a forma de intimação vai ser feita pelo Diário de Justiça desse executado, e esse executado, através do seu advogado, ele pode se defender, no caso da adjudicação, uma irregularidade formal, algum vício processual pendente, tem outros bens a serem expropriados, o executado quer fazer uma substituição da penhora. Agora, simplesmente, o fato do executado dizer: juiz, eu estou inconformado com a adjudicação, não quero que o meu bem seja adjudicado. Só.
Ele dizendo somente isso e nada mais, sem trazer outro argumento que porventura venha convencer o magistrado a não realizar o ato da adjudicação, sinto muito, não vai ser muito procedente, não. E o bem será adjudicado, mesmo a contragosto do executado. E o 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta a oportunidade para novo requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Tá aqui, gente, falo que falei para vocês. O bloco normativo está nesses 3 artigos aqui que vocês devem ler e interpretar em conjunto. O 889, o 799 e o 804, que traz o rol de pessoas legitimadas a adjudicar os bens penhorados. Quem pode fazer a adjudicação? Em regra, o próprio exequente. Se ele não quiser, passamos para o rol do bloco normativo, constituído por esses 3 artigos. Caso a adjudicação não dê certo, vamos agora mesmo para a alienação. De acordo com o 879, a alienação far-se-á por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial. A alienação por iniciativa particular, a grosso modo, é o próprio exequente que vai atrás de um comprador para o bem penhorado. E a alienação por leilão judicial, o bem é ofertado em leilão e está aberto a todos os interessados. Quem quiser dele participar, pagando o preço, leva o bem. E quem der o melhor valor, o maior valor no caso. A regra, leilão judicial eletrônico. Excepcionalmente, será feito o leilão presencial, mas o CPC prevê as 2 modalidades, o que for o melhor, mais conveniente à realização do ato. Algumas regrinhas importantes sobre a alienação judicial. O artigo 880 traz as condições para a realização da alienação judicial. Vocês vão dar uma lidinha. Todas as condições para a realização da alienação estarão contidas nesse artigo. Do 881 ao 903, vai tratar do procedimento da realização do leilão judicial. Basicamente, vai ser dada uma decisão do magistrado, designando asta pública, nomeando o leiloeiro, determinando a expedição do edital do leilão. Esse edital do leilão tem que ser publicado em, no mínimo, 3 jornais de grande circulação. Uma cópia deverá ser afixada no ato do fórum para garantir a publicidade e aguardar mesmo a realização do leilão judicial. Quanto a isso, o executado será intimado para se manifestar sobre a realização do leilão, pode apontar algum vício, alguma irregularidade mesmo na condução do leilão, antes, durante ou após, sem problema algum, para tentar não ver o seu bem, perder o seu bem em caráter de definitividade, é um direito dele. Então, o CPC também confere essa possibilidade dele se defender. Não vai ser novamente através de embargos, vai ser através de uma petição simples que vocês vão apresentar nos próprios atos da ação de execução, por assim dizer, se manifestando única e exclusivamente sobre os atos do leilão judicial, tá bom? O 885 vai trazer os requisitos para o proferimento da decisão que determina a realização do leilão judicial. Basicamente, o que é que vai ser definido nessa decisão? O preço mínimo a ser pago pelo arrematante. Geralmente, o magistrado tem que dizer expressamente. Se ele não disser, o próprio CPC fixa 50% do valor da avaliação do bem. Abaixo disso, é considerado o preço vil. Como é que vai se dar as regras da publicidade, as condições do pagamento e a concessão das garantias. O juiz também vai designar o leiloeiro público, a nomeação do profissional, e, se for o caso, ele vai definir a comissão do leiloeiro público, ou seja, a remuneração pelo trabalho dele. E o bem penhorado também tem que fazer jus ao pagamento dessa despesa, tá bom? Então, boa sorte. Exatamente o 891 diz: não será aceito o lance que ofereça preço vil. E o que é o preço vil? Geralmente é o magistrado que tem que decidir na decisão dele. O juiz
na decisão que fixa o leilão, diz que é considerado preço vil a preço, um lance que seja inferior ao preço da avaliação. No mínimo de 90% é considerado preço vil. Se o juiz não disser nada, o próprio CPC diz o seguinte: considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Isso somente quando o juiz nada diz sobre essa questão. Mas é a obrigação do juiz dizer o critério para a atribuição do preço vil. Se ele não disser na decisão, não tem problema. O 891 nos traz a solução quanto a isso. O artigo 886 vai trazer as regras para a confecção do edital do leilão. Inclusive, trouxe um modelo para vocês, está disponível aqui no final desse arquivo. E as regrinhas para como é que esse leilão deverá ser disponibilizado para gerar a publicidade. Mas, em regra, esse edital do leilão deve ser disponibilizado com pelo menos 5 dias de antecedência em relação à data agendada para a realização do leilão judicial, que exatamente está aqui no 887, os demais regramentos, vocês deem uma lida com calma. O 890 traz o rol das pessoas que estão vedadas de oferecer lances no leilão, dentre eles os tutores, os curadores, os testamenteiros, os administradores, os liquidantes, os mandatários, os membros do Poder Judiciário. Eu, como sou auxiliar da Justiça, faço parte dos quadros efetivos do Poder Judiciário, então também estou vedado de oferecer lances em leilão judicial, tá bom? Exatamente. Servidores dos quadros dos demais poderes, caso que eles tenham informação privilegiada, também é vedado, da administração direta ou indireta. Os próprios leiloeiros, os prepostos e os advogados de qualquer uma das partes. Esse pessoal todinho aqui está em possibilidade de ofertar lances no leilão judicial. Ainda que eles tenham interesse no bem, não vão poder fazer. Nem através de terceiros, porque isso é fraude, é feio, então... Mas na prática, gente, é assim que acontece, infelizmente. Ó derrota. O 901 vai dizer que após o bem leiloado, aquele que ofereceu o lance e depositou o valor, terá direito à carta de arrematação ou à ordem de entrega do bem, seguido do mandado de emissão da posse para os bens imóveis. Aqui o regramento específico. E o 903 vai trazer o regramento específico sobre o aperfeiçoamento da arrematação. Trago aqui para vocês um modelinho do edital do leilão, que vocês exatamente cópia do modelo da decisão que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Basicamente, o juiz designando dia, hora, local, as condições da publicidade, a designação do leiloeiro, a comissão, se for o caso, os demais atos. Beleza? A intimação dos interessados na asta pública. Esse mandado vocês vão fazer para todos aqueles que se manifestarem interesse. E também para o executado também vai ser intimado desse leilão, certo? O edital do leilão, que é feito pelo Poder Judiciário, mas também é publicado em jornal de grande circulação. Isso é feito pelo leiloeiro e vai constar nos custos do processo, é a execução que vai responder sobre os custos da publicação desse edital. O que mais que eu falo? A certidão de afixação do edital no átrio do fórum. E o termo de adjudicação, caso o exequente fique com bem, ou aqueles legitimados lá do bloco normativo, ou caso o leilão seja frustrado, o juiz abre a possibilidade de uma nova adjudicação. Então, gente, é isso. Foram dadas todas as orientações referentes ao trabalho, o processo simulado, e acredito que com isso vocês terão condições mais do que suficientes de fazer um bom trabalho. Então, desejo a todos boa sorte, tenham êxito, e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, encerramos por aqui.